Não fazia mais sentido eu levar a dieta que eu levava. Eu comecei a ver o meu cabelo caindo muito. Eu sentia tontura, um cansaço excessivo. A minha visão começou a ficar estranha, sabe? Turva. E eu comecei a refletir a respeito da dieta que eu levava. Será que fazia sentido? Já não fazia mais sentido porque não estava fazendo bem para mim. Será que eu fiz tudo certo? Eu fiz tudo errado? Olá, eu sou Elaine Colline e hoje eu vou falar para vocês por que eu deixei de ser vegetariana. E olha que eu tentei, não foi só uma vez, mas foram 4 vezes que eu tentei ser vegetariana, tentei ser vegana e eu realmente não consegui. Será que fui eu que fiz tudo errado? Ou será que essa dieta não é pra mim? Ou será que essa dieta não é pra ninguém? Então, pra que vocês entendam, eu preciso começar do começo. Quando eu quis ser vegana pela primeira vez. Eu já quis ser vegana, né? Entrar com tudo de cabeça e 4 meses depois, mais ou menos, tava eu com uma anemia profunda. E por quê? Porque eu não me alimentava bem. Eu percebo que se você quer ser vegetariano, vegano, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, tem que saber combinar muito bem os alimentos, tem que se alimentar muito bem, porque senão a dieta não vai muito longe. Então, pela primeira vez foi uns 4 meses e aí eu comecei a ficar muito pálida, eu comecei a ter tontura, eu comecei a desmaiar, enfim, fui no médico, o médico só faltou subir em cima da mesa e começar a me bater. Foi surreal, porque ele veio com o discurso que não, a gente tem que comer carne, e eu, na verdade, ouvi um monte de blá 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 blá, porque eu queria muito mesmo ser vegana. Mas eu acabei tendo que dar o braço a torcer, voltar a comer carnes e suplementar o sulfato ferroso, porque eu já estava bem anêmica, só que assim, eu pelo meu histórico, eu já estava com a minha ferritina muito baixa, quando eu resolvi começar a ser vegana. E outra, eu também me alimentava super mal, né? Eu não conseguia ter todos os nutrientes que eu precisaria ter e nem suplementei. E aí, depois de um tempo, depois de alguns anos, fui lá eu de novo tentar ser. Aí eu pensei, não, vou ser ovo-lacto vegetariana, porque bem ou mal vai ter um pouco de proteína, né? E tá tudo certo. E aí essa dieta também durou uns 6 meses e acabou que eu de novo estava com anemia. E tive que voltar a comer carne, tive que suplementar. E aí tentei por uma 3ª vez, só que eu já estava passando com um hematologista, porque eu tenho problema de absorção com ferro. Hoje eu sei exatamente por quê, mas naquela época eu não sabia. Então, suplementei o ferro, suplementei a B12, comecei de novo a dieta, comecei falando, não, das outras vezes eu fiz tudo errado, eu não suplementava, eu não comia direito, eu não conseguia tirar o melhor dos alimentos, eu não me alimentava assim de uma forma que precisa se alimentar para ser tanto vegetariano quanto vegano. Então, comecei a fazer tudo mais ou menos certo, já estava bem melhor que das outras vezes, só que não deu certo de novo. E aí eu pensei, não chega, não dá, isso não é pra mim. E aí passaram-se bons anos, e aí em 2019 eu falei, não, agora vou fazer certinho. Vou suplementar, vou comer, vou ser super regrada. Eu já sabia o que fazia com que eu não absorvesse bem o ferro, que era tanto o café quanto o leite. Eu tenho alergia a leite de vaca, então quando eu consumia não absorvia o ferro, e o café também não deixa você absorver o ferro. Então eu fiz tudo direitinho. Eu comecei a estudar, ver o equilíbrio entre os alimentos, o que um complementa o outro. Eu comecei a incluir na minha dieta também sementes, semente de girassol, chia, abóbora,
tudo que eu via que tinha muito nutriente e que podia me ajudar, gergelim, eu ia adicionando à minha dieta. Eu comecei a estudar bastante, eu comecei a comer uma comida bem variada todos os dias e uma comida completa, com todos os aminoácidos que eu precisava. E no começo eu me senti assim super bem, era incrível. Eu fiquei espantada porque eu me sentia mais leve, eu tinha um raciocínio assim muito mais rápido. E aí eu pensei, nossa, eu vou viver nessa dieta para sempre. Para sempre eu vou viver nessa dieta. E assim foi, o meu primeiro ano foi incrível, nem eu acreditava. Eu ia pra academia todo dia, eu tava sempre super bem disposta. Eu comecei a fazer musculação, comecei a perder peso, comecei a ficar... Nossa, eu comecei a ficar com um corpo que eu nunca havia tido antes. E aquilo era, nossa, aquilo era incrível pra mim. Até que chegou a pandemia, né? Como eu disse, eu já disse isso no meu outro vídeo, por que eu resolvi parar de beber. E aí, já a academia não tinha mais. Aquela história de começar a beber muito. E aí, comer também coisas que eu não comia. Comecei aquela coisa de comer mal, beber bastante. E eu comecei a ver que essa dieta não estava me fazendo mais aquele bem que fazia. No primeiro ano foi incrível, no segundo ano já foi mais ou menos, e o terceiro ano eu comecei a ver o cabelo cair demais, a visão ficar turva, um cansaço sem fim. Só que, é claro, eu já estava fazendo tudo errado, porque com essa história da pandemia, de ficar trancado dentro de casa, de comer mal, de beber, eu estava fazendo muita coisa errada, eu já tinha fugido um pouco daquela coisa certinha de fazer direitinho que eu queria muito seguir a dieta, queria demais. E aí isso começou a interferir. Só que era um cansaço tão excessivo, era uma coisa tão ruim que eu pensei, eu vou parar de seguir essa dieta, eu vou começar a comer carnes de novo. E foi isso que eu fiz. Para ver se eu melhorava, para ver se não era isso, porque eu tava suplementando, mas meu ferro não subia, minha ferritina sempre baixa, minha B12 estava baixa, então eu pensei, não, agora é hora de parar, eu vou voltar a comer, não dá, eu já tentei 4 vezes, não é pra mim, meu organismo não absorve direito, enfim, claro que tinha a questão da bebida alcoólica, porque quando você bebe, o seu organismo, o seu fígado já não absorve tantos nutrientes, ele não estoca o que tem que estocar. Então, não foi só que a dieta não serve, sabe? A dieta é ruim. Não! É que para ser vegetariano, vegano, você tem que fazer tudo direitinho. E você tem que seguir da forma mais certa possível, porque eu conheço pessoas que seguem a dieta, elas não bebem café, elas se alimentam super bem e elas não têm problema. Mas o problema é quando você tem alguma coisa que está interferindo na absorção, entendeu? E aí eu voltei a comer carne e depois logo eu parei de beber bebida alcoólica, né? E aí comecei a suplementar o ferro, comecei a suplementar B12, comecei a suplementar zinco, que também né, com essa dieta vegetariana mesmo, você acaba absorvendo menos esses nutrientes. Tive que suplementar a vitamina A, a D3 eu já sempre suplementei, então eu comecei a pensar, será mesmo que vale a pena eu continuar na dieta vegana e ter que ficar suplementando? Porque bem ou mal, por mais que o suplemento seja natural, tem a cápsula que não é, às vezes eles usam aditivos químicos para conseguir fazer, né, fazer a cápsula ou até o tablet. Então, assim, eu fiquei pensando, será mesmo? Será que o ideal para mim não é continuar consumindo tudo direitinho, bonitinho, da forma que eu fazia quando eu fazia essa dieta vegetariana, mas incluir as carnes, mas de uma forma assim moderada? Porque logo que eu voltei a comer carnes, eu comecei a comer muito, tanto é que quando eu fui fazer os exames, um check-up, eu vi
que o meu colesterol, o ruim, tava muito alto. Tava alto demais. Eu nunca tive problema com LDL, HDL, nunca tive problema. Tava sempre ótimo. Os médicos sempre me parabenizavam, falavam: nossa, seu colesterol é ótimo. E aí foi a primeira vez que eu vi um aumento. Então eu repensei também, falei: opa, tá demais, vamos parar, né? Eu já havia percebido que tava demais, porque eu já tava me sentindo mal comendo. O corpo fala com a gente que não ouve, né? Mas fala. E aí o que eu tô fazendo é diminuir bastante, tentar comer 3 vezes por semana e não comer essa coisa que o brasileiro faz, come carne ou derivados, né, de produtos animais no café da manhã, no almoço e no jantar, tentar diminuir, porque eu acredito que por eu não gostar e por eu sempre não comer tanto carne assim, meu organismo não está preparado para receber tanta carne. Então, por isso, essas dietas que agora vamos comer só carne, tomar um certo cuidado, porque talvez não seja para você, talvez, né, no começo sim, eu acho que uma dieta para suprir o que está te faltando é interessante, e uma dieta para dar um descanso pro seu corpo é interessante, mas por um período curto. Você não pode chegar e ficar anos com esse tipo de dieta, porque vai faltar nutriente. A natureza, ela é sábia. A gente tem, sabe, os alimentos tem muitos nutrientes e a gente tem que comer um pouco de cada. Se a gente ficar comendo sempre a mesma coisa, que foi a primeira vez que eu fiz a dieta que eu queria muito, foi um vegetariano estrito que eu fiz, e a minha dieta tinha, sei lá, uns 4 tipos de alimentos. E claro que, sei lá, 3, 4 meses depois deu ruim, deu muito ruim. A primeira vez que eu tentei ser vegana, vegetariana estrita, deu muito ruim, porque eu fiz tudo, mas tudo exatamente errado. E dessa última vez durou mais, durou uns 3 anos, mas eu fazia tudo certinho. O problema era a bebida alcoólica, era a bebida, entendeu? Que não deixava eu absorver. E a questão também dos suplementos. Será que estou disposta a ficar tomando sulfato ferroso, suplemento de ferro, pro resto da minha vida, sendo que eu podia comer um fígado, sendo que eu podia comer uma carne para suprir isso, sem contar vitamina do complexo B, entendeu? A B12 mesmo. Então eu penso, a gente tem que ter um equilíbrio, tem que fazer com que as coisas sejam equilibradas. O problema não é comer ou não comer a carne. Eu sei que pro veganismo o que acontece é que você quer proteger os animais, sabe? Mas você também, se não fizer tudo certinho, tudo direitinho, você vai acabar prejudicando a sua saúde. Eu acho muito bonito mesmo. Mas o que eu posso fazer é diminuir bastante. Eu diminuindo o consumo de carnes, eu já sei que já vai estar ajudando, entendeu? E não vai estar me prejudicando. Mas tentar balancear, tentar comer carnes que sejam bem mais nutritivas, que hoje as pessoas não gostam de comer fígado, coração de galinha, vísceras, essas coisas, não gosta. Então tem que ter um contrassenso. A gente tem que ter um equilíbrio a respeito disso e tentar fazer com que o nosso corpo fique bem nutrido. Enfim, e é isso. Eu acho que a gente tem que repensar um pouco a respeito das dietas. Dietas muito restritivas não são boas, dietas que não são 100% completas também não são interessantes. A gente tem que repensar isso como um todo, porque a nossa saúde pode ser que no começo, quando a gente é jovem, a gente fazer dietas malucas, pode ser que não tenha problema nenhum, mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo o impacto que isso vai decorrendo na nossa saúde, entendeu? Eu, desde quando nasci, tenho problema com absorção de ferro, eu não sabia direito por quê, vim saber com 30 anos e depois ter certeza que não era só aquilo, com 40 vim saber realmente o que era, enfim, mas eu penso, a dieta
Vegetariana estrita, pra mim, não funciona. Mas comer muita carne também não funciona. Tem que ter um equilíbrio. Pouca carne, bastante legumes, verdura, vegetais, bastante frutas, que assim a gente consegue um equilíbrio e ter uma saúde que seja boa, entendeu? Boa pra nós e sem ter um impacto gigantesco que tem com os animais, que eu também não acho muito bacana. E você, qual que é a dieta que você segue? Qual que é a dieta que você acredita? O que você acha que é melhor pra você? Deixa aqui seus comentários. Eu acho que a dieta onívora é o melhor dos dois mundos, porque é o equilíbrio. Ela pega um pouco de cada um para se tornar completa. E é isso que eu tenho por hoje. Eu espero que vocês fiquem bem, comam bastante frutas, legumes e vegetais, porque tem muito nutriente, e complementem um pouquinho com produtos de origem animal. Até o próximo vídeo e eu espero que vocês fiquem muito bem.